Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar novamente com vocês. Hoje nós vamos falar sobre perdão. E o tema é sobre exatamente isso. É sobre como fazer, como perdoar, quanto perdoar. Perdoe sempre. Nós temos o auxílio de Hernandes Dias Lopes, Luciano Subirá, Douglas Gonçalves e Lucinho. E vai se basear em praticamente em três passagens da Bíblia. Vamos falar sobre outras, mas basicamente sobre Colossenses 3, de 12 a 15a, Mateus 18, de 21 a 22 e Lucas 17, de 3 a 5. Nós vamos ler esses textos. Então pegue sua Bíblia, abra em Colossenses 3, versículos de 12 a 15a. Diz lá: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro no nosso coração. Mateus 18, de 21 a 22, diz, segundo o texto: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E o terceiro texto, Lucas 17, de 3 a 5, nos diz: Acautelai-vos, no sentido de cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia, pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então nós precisamos falar sobre o perdão novamente. Nós abordamos esse tema há uns 3 anos atrás. Mas esse assunto não se esgota. Não é um assunto secundário, não dá para dizer que nenhum de nós não tem nada a ver com esse tema, que é o perdão, não nos diz respeito, não é verdade? Em algum momento da vida, pelo menos, nós vamos precisar lidar com o perdão. Se já não lidamos, se já não foi, já aconteceu na nossa vida, vai acontecer com certeza. Seja por termos ferido alguém, ou porque alguém nos feriu, seja por termos decepcionado alguém, ou porque alguém nos decepcionou. Agora, a pergunta é quando essa situação vai acontecer conosco, porque vai. Nenhum de nós vai passar pela vida sem lidar, sem estar livre com este problema. O perdão é uma necessidade, é imprescindível para a nossa saúde emocional, mas não espere resultados imediatos. Após o perdão, a ação da outra pessoa não é do nosso interesse, é de Deus, é de interesse de Deus. Perdoar não é fácil, nós vamos falar isso várias vezes, mas é necessário. Nós vimos recentemente na ICEL alguns aspectos relacionados à cruz, tanto a nossa cruz como a cruz de Cristo. E para o perdão é fundamental estarmos na cruz, que o nosso velho homem, o nosso ego, esteja crucificado com Cristo, para podermos perdoar. Em nós mesmos nós não conseguimos perdoar. Os grandes problemas, muitas vezes, são a somatória de pequenos eventos, de pequenos problemas. Nenhum casamento, por exemplo, acaba de uma hora para outra, mas é o resultado de pequenos atritos que vão se somando. Aí o casamento vai por água abaixo. Perdão é uma questão de sobrevivência. Não perdoar é adoecer, é deixar a mágoa nos destruir. Não pode haver saúde emocional a não ser que haja perdão. Não se esqueça, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito. Não tem casamento perfeito, não tem família perfeita, nem a igreja é perfeita. Mas se somos salvos, isto é um sinal
indiscutível que fomos muito perdoados pelo Senhor e devemos perdoar. O ressentimento, a raiz de amargura, é comparada a todo dia você tomar um pouco de veneno esperando que a outra pessoa morra. Você toma o veneno e espera que a outra pessoa morra. Quem está sofrendo é você, quem vai morrer provavelmente é você. Fomos chamados, fomos ordenados a exercer o perdão. Perdoar é fácil? Não, não é. C.S. Lewis já dizia, é fácil você falar de perdão até você ter alguém para perdoar. É fácil falar sobre o perdão até que uma pessoa fira alguém que você ama. É fácil ensinar os outros sobre perdão até que você seja injustiçado e precise liberar perdão. Mas sabe de uma coisa, se você ora por essa pessoa que você feriu, que foi ferido, se você ora por ela, é impossível você odiá-la. Você já está num outro patamar, você está orando para que essa pessoa seja salva ou seja resgatada pelo Senhor. A emoção diz que o perdão é injusto. Isto nos mantém numa prisão emocional e espiritual. Agora, ao contrário, o perdão nos liberta dessa prisão emocional ou espiritual. Romanos 12:19 diz que não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Que ira é essa? É a ira de Deus. Dá lugar à ira de Deus, porque a vingança pertence ao Senhor, não é nossa. Com o perdão, entregamos a ira, a justiça para Deus. E Deus, sempre antes de julgar, ele oferece misericórdia. O perdão jamais anula a justiça de Deus, porque Deus é amor, Deus é justo, um justo juiz. Vou dar um exemplo aqui real, verídico. Houve uma relojoeira holandesa chamada Corrie ten Boom, na Segunda Guerra Mundial, holandesa, onde ela, a irmã e o pai moravam numa casa com uma parede falsa e atrás dessa parede falsa havia um cômodo grande e eles salvaram centenas de judeus e integrantes da resistência, salvaram dos alemães, dos nazistas. Essa história verídica está contada no livro da mesma autora, chamado Refúgio Secreto. Se encontra na Amazon, encontra no Pão Diário e na livraria do Lucinho. Arriscaram as suas vidas para salvar seres humanos, judeus e membros da resistência. Foram bem-sucedidos por um tempo, mas como sempre acontece, foram descobertos. Por estarem abrigando judeus e serem também membros da resistência, os três foram enviados para um campo de concentração nazista. Lá sofreram os mais absurdos e piores abusos. O pai, já de idade, morreu logo que entrou no campo de concentração. A irmã morre de tifo também no campo de concentração. Mas Corrie consegue sobreviver. Ela é libertada pelos aliados. Sobreviveu aos campos de extermínio de Hitler. Tornou-se uma heroína e uma das mais notáveis evangelistas do século XX. Ela começou um ministério falando de Deus e viajando pelo mundo. Um belo dia, na Alemanha, numa conferência, num dia de 1967, ela encontra um homem de idade, de cabelo branco, que vem até ela e pergunta, você não se lembra de mim? Ela diz, não me lembro do Senhor. Eu torturei e estuprei você e sua irmã e ajudei a matar o seu pai. Mas ouça, eu entreguei minha vida a Jesus, eu me arrependi. Você me perdoa? E estendeu a mão para ela. O que você faria nessa situação? Você tem 10 segundos para agir. Foi o tempo que ela demorou para agir. E no livro, eu não li o livro, infelizmente, mas o livro, ela reporta uma extensa gama de coisas que passaram pela cabeça dela nesses 10 segundos, talvez a vida inteira dela passou. E a vida cristã dela estava em jogo nessa situação. Mas ela, enfim, abraça aquele Senhor e eles ficam por mais de 2 horas se abraçando, chorando num arrependimento só. Ela teve força para perdoar. Essa história mostra como a fé triunfa sobre o mal. Não há abismo tão profundo que Deus não chegue lá,
porque o amor de Deus é mais profundo ainda. Perdão não é natural, não vem de nós apenas, é obra da graça de Deus. Não é a boa educação, não é uma boa personalidade, ter sensibilidade, ter um bom coração, ser uma boa pessoa que vai ajudar a liberar o perdão. Perdão é resultado da graça de Deus. No primeiro texto, de Colossenses 2, de 12 a 15a, a pergunta é: por que devemos perdoar? No versículo 12, nós vemos e inferimos que nós recebemos uma vida nova ao crer, um novo coração, somos novas criaturas, faz parte do novo homem, da natureza do povo de Deus perdoar, faz parte. Agora, se você disser eu não perdoo, é talvez uma prova de que você não tenha nascido de novo, que você não passou pela conversão. Se você é crente, se você creu no Senhor, se você é convertido, significa que você foi perdoado. Quem foi perdoado também perdoa. A ordem de Deus é perdoai. José fez isso com seus irmãos no Egito. Jesus Cristo fez isto na cruz. No versículo 13, nós temos que, por que temos queixas uns dos outros? Às vezes, nossa língua fere as pessoas ao invés de ajudar estas pessoas, ao invés de curar estas pessoas. Aliás, talvez seja essa a única certeza que a gente tem de alguém, que nós vamos perdoar uma pessoa por nos ter decepcionado ou por decepcionar alguém. Vamos pedir perdão daí. Essa talvez seja a única certeza, que a gente vai se decepcionar ou vai ser decepcionado. Muitas vezes fazemos o mal para alguém sem saber o que estamos fazendo. Alguém pode ficar magoado conosco sem que a gente se lembre nem quando, nem como o que aconteceu. Acontece também que muitas vezes sabemos o que estamos fazendo, falamos mal e fazemos mal para alguém. O inverso também ocorre. Muitas vezes algumas pessoas fazem o mal contra nós e nós temos queixas. Isso pode acontecer na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos e até mesmo dentro da igreja. A proximidade de Deus nos faz perceber o pecado. Se você é próximo de Deus, se você está com Deus, você percebe o seu erro, o seu pecado. Agora, quanto mais longe de Deus estivermos, mais achamos que somos bons, que não precisamos de nada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus salva os pecadores, não importa a condição deles. É preciso apenas haver arrependimento e crer no Senhor. Ainda um outro item, porque nós temos sido muito perdoados, por isso precisamos perdoar. Efésios 4:32 diz: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também em Cristo, Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Qual o tamanho do perdão que você recebeu de Deus? Você tem ideia? Deus nos perdoou totalmente, de tudo, para sempre. Assim como Deus nos perdoou, devemos também perdoar. E esse perdão é um perdão ilimitado, contínuo. Se apesar de sermos ofendidos, reagirmos como Deus agiria, isso vai mostrar quem nós somos e quem a pessoa que nos ofendeu é. Mas para isso precisamos agir como Deus agiria. Na cruz, o Senhor perdoou mesmo sem os seus torturadores se arrependerem. Ele falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Fomos e muito perdoados por Deus. Não nos resta outra opção a não ser perdoar, liberar perdão. Se você não perdoar, suas orações não serão atendidas. Se houver mágoa no seu coração, Deus não escutará a sua oração. Isso é muito grave. Se você não perdoar, o seu culto a Deus não é aceito. Caim, por exemplo, teve seu culto rejeitado porque Deus viu no coração de Caim ódio, inveja, disputa. Ele queria matar o seu irmão. Não havia sinceridade no coração dele. Muitas vezes chegamos à igreja, à casa do Senhor, com problemas de relacionamento não tratados, não curados.
Vamos com mágoa, com ressentimento, seja de coisas antigas ou novas, seja de coisas pequenas ou grandes. Mateus 5, 23, 24 nos diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Sabe por quê? O Senhor está mais preocupado com você, com a sua condição, com a sua vida, do que com a sua oferta, do que você vai levar para o Senhor. Se você não perdoar, você não será perdoado. Mateus 6, de 9 a 15, a oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensinou, diz no versículo 12, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se não perdoamos, estamos chamando a maldição de Deus para nós. É o mesmo que você dizer assim, Senhor, trate comigo da mesma maneira que eu estou fazendo com esta pessoa que me ofendeu. Se eu não perdoo, o Senhor não vai perdoar. Não tem como haver perdão vertical para Deus, de Deus, se não há perdão horizontal com o nosso irmão. Há ainda 2 versículos que são pouco lidos nessa passagem, geralmente a gente para no 13, né? Mas o 14 e o 15 dizem, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, quando você não perdoa, você adoece, tanto emocional quanto fisicamente. Há doenças produzidas pelo pecado quando você não se perdoa pelo que aconteceu. Então você pede perdão, se arrepende, Deus te perdoa, mas para você ainda não se perdoou. Isso leva a doenças. Efésios 4, 26 diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira em si, ela não é pecado, mas pode levar, como consequência, ao pecado. Não deixe para o dia seguinte. No versículo 27 diz, nem deis lugar ao diabo. Se você vai deixando, está dando lugar para o diabo. Resolva o problema imediatamente. O perdão é o oposto do orgulho, e o pai do orgulho é Satanás. Perdoar é uma ordem. Como estamos lidando com as situações, pelas situações que a gente passa, né? Evite praticar a ofensa, mas se ofendermos alguém, precisamos consertar, e consertar sem justificativas. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Quando você guarda mágoa, isso vai somatizando, vai se interiorizando em você, vai minando o seu organismo, te torna propício à doença. Grande número de doenças, cada vez mais, são doenças psicossomáticas, decorrentes de problemas não resolvidos, não tratados, que acometem as nossas emoções e o nosso corpo. Tiago 5,16 nos fala, confessar os pecados para sermos curados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Marcos 11, 25, 26 nos diz, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Segundo texto, Mateus 18, 21 a 22. A pergunta é, até quando devo perdoar? Alguns dizem assim, eu perdoo, tudo bem, mas não abusa não, não abusa de mim. Perdoar, tudo bem, mas até certo ponto. Perdoar de novo? Pedro pergunta ao Senhor e ele mesmo responde, ele esperava um elogio do Senhor, né? Ele fala assim, perdoa até 7 vezes, Senhor? Então, talvez estivesse esperando uma benevolência de Jesus. Por quê? Porque 7 vezes não é algo usual. Era corrente entre os judeus que eles perdoavam somente até 3 vezes, e 7 é mais que o dobro. Entretanto, o Senhor responde,
não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E ele não queria dizer 490 vezes, ele queria dizer que o perdão não tem limites. Se o padrão de Deus para perdoar é este, e como disse Paulo, nós devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou, a pergunta que fica é: quantas vezes Deus nos perdoa? Essa também é a medida com que devemos perdoar. Será que Deus poderia chegar para mim e para você e dizer assim: olha, eu perdoei você até aqui, mas daqui para frente, se você pecar, não conte comigo, nossas relações estão cortadas. Deus poderia fazer isso? Não vou perdoar mais? Onde estaria então a nossa esperança? Vamos supor que você peça perdão a Deus todos os dias deste ano, também no ano seguinte, nos próximos 10 anos, todos os dias você pede perdão a Deus. Tem limite? Não, o perdão de Deus é ilimitado. Devemos perdoar, entretanto, como Deus em Cristo nos perdoou, também de uma maneira ilimitada. Nisto reside a nossa esperança. Vamos fazer aqui um resumo da parábola do credor incompassivo, Mateus 18, de 23 a 35. O reino dos céus, diz a parábola, é semelhante a um rei que queria ajustar contas com seus servos. Passou ali um que devia 10.000 talentos e não tinha como pagar. Aí o Senhor falou assim: olha, vou prender você, sua esposa, seus filhos e tudo que você tem, vou tomar para você pagar as dívidas. E esse servo se ajoelhou, se prostrou perante esse Senhor, falou: olha, sê paciente comigo e vou pagar tudo. Então o Senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Mas saindo logo dali, esse servo perdoado encontrou um outro servo, um conservo, que lhe devia 100 denários, 10.000 talentos para 100 denários. E agarrou esse conservo, sufocou e disse: paga-me o que deves. Esse conservo também não tinha o que pagar, como pagar, e implorou: olha, sê paciente comigo e eu vou te pagar. Mas esse servo que foi perdoado, ele não quis saber, lançou-o na prisão, até que a dívida fosse paga. Os companheiros, vendo essa situação, falaram o que aconteceu para o Senhor. Esse Senhor, então, chamou esse servo malvado, né? E falou assim: você não devia fazer o mesmo que eu fiz com você e perdoar o seu conservo? Indignou-se e entregou esse servo aos verdugos, aos carrascos, do grego basanistes, até que pagasse toda a dívida. Assim também nosso Pai Celeste nos fará, se do íntimo, se do nosso coração, não perdoarmos a cada um o seu irmão. Qual a diferença dessa dívida, né? Um denário era o salário de um dia. Um denário, salário de um dia. Era uma moeda romana de prata na época que o Império Romano dominava aquela região. Um talento, cerca de 40 quilos de ouro. Então, 10.000 talentos, 400.000 quilos de ouro. Fiz uma continha, né, com o dólar dessa semana, 26 bilhões e meio de dólares. Fazendo uma outra conta, o salário da minha diarista é em torno de R$170, ou quase 35 dólares, R$34,98. O dólar a 4,86. Isso é um denário. Para ajuntar 10.000 talentos, ganhando um denário por dia, há em torno de 2.070.000 anos, só para isso. O senhor exagerou? Não, o senhor não exagerou. O que ele quis dizer é que essa dívida era impagável. E foi essa dívida impagável que Jesus perdoou a você, a mim, quando esteve na cruz. Ou Deus não perdoa, ou Deus nos perdoa, ou não haveria esperança para cada um de nós. Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele não colocou essa nossa dívida impagável na nossa conta. Deus colocou a nossa dívida em Jesus Cristo. Na cruz, o Senhor pegou essa dívida, anulou, rasgou e disse: está pago. A sua dívida está paga, a minha dívida está paga. Fomos perdoados de uma forma infinita.
A palavra agora nos diz que devemos perdoar da mesma maneira, pelo menos 70 vezes 7. Você está precisando perdoar alguém? Você está sonegando ou não dando perdão a alguém? A sociedade está muito doente, tanto emocional quanto fisicamente, porque muitas vezes não se perdoam. Levam até ao extremo de se matarem. Quando Deus nos perdoa, precisamos tomar posse desse perdão e nos perdoarmos a nós mesmos. Não adianta eu me arrepender, pedir perdão para Deus, Deus me perdoar e eu não perdoar a mim mesmo. Eu estou me matando do mesmo jeito. A nossa alma precisa ser curada. Muitas vezes nos atormentamos a nós mesmos e não nos perdoamos. Isso é falha nossa. Hebreus 12, 14 e 15 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura não atrapalha só a gente, não. Muitos em volta são contaminados. A paz está relacionada com as pessoas e com Deus. Então, os problemas de relação na horizontal com as pessoas também afetam o nosso relacionamento vertical com Deus. 1 Pedro 3, 7 nos diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, mais sensível. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, marido e mulher, herdeiros da mesma graça de vida, para que não interrompam as vossas orações. Então, quando a gente cria um problema em casa, seja marido com mulher, mulher com marido, não é apenas um problema de casa, doméstico, mas as nossas orações serão interrompidas, impedidas. Não deve haver nem ira, nem contenda nos nossos relacionamentos. Lucas 17, 3, 5, terceiro texto, a pergunta é: como perdoar? Diz lá: acautelai-vos, ou seja, cuidado. Para tratar de relacionamentos feridos, é necessária muita sensibilidade, muito cuidado para você não machucar mais a pessoa. Não exerça força demais, onde você deve tratar com delicadeza a situação. É necessário afeto, doçura. Pode ser até que no ato de você pedir perdão, você ainda seja arrogante, nariz empinado, com muita espiritualidade. Olha, eu vou perdoar você porque eu sou muito espiritual, então eu posso perdoar. Isso é humilhar os outros. Não humilhe os outros. Isso não tem nada a ver com perdão. O perdão precisa ser associado à graça e misericórdia. Não é exposição de justiça, mas sim um ato de misericórdia. Diz lá ainda: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Não repreender no sentido de dar sermão, de repreenda, mas de chamar para estar junto com você, do teu lado. Não empurre para debaixo do tapete os problemas de relacionamento não resolvidos. O tempo não vai curar. Resolva suas mágoas com urgência. O que é melhor? Você ter um desconforto de enfrentar a pessoa, de ter um confronto com a pessoa que você vai ter que pedir perdão, ou liberar perdão, ou o conforto de você ficar em casa omisso. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Você não vai conversar com a pessoa e aumentar a culpa dela, deixando-a na mesma situação. Você não vai conversar com a pessoa para você se sentir melhor. Você não vai defender a sua própria justiça, os seus direitos. Você vai conversar com a pessoa não para humilhá-la. Você vai conversar com um propósito. Você vai conversar para que ela se arrependa. Você e ela se arrependam. E ao arrepender-se, você a perdoa completamente, para sempre. Essa dívida não vai ser cobrada novamente, nunca mais. Mateus 18, 15 e 17 nos fala: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça.
E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Não é nem considerado uma pessoa convertida. Seja você o certo ou o errado, você é que deve ir atrás da pessoa. Mostre-lhe o erro, com jeito, com jeitinho, e procure sempre a reconciliação. No versículo 4, o perdão é ilimitado, 7 vezes no dia. Isso é inusitado, né? Quem sabe a nossa paciência se esgotasse na segunda ou na terceira vez, eu não quero saber mais, né? Mas é dessa maneira, de maneira ilimitada, que você deve lidar com o perdão. Não tem porta fechada quando se trata de perdão. Não dá para falar, ó, vou até aqui, depois não vou mais. É dessa maneira ilimitada que Deus lida com você e comigo. O perdão também é restaurador. Vamos fazer aqui um resumo da parábola do filho pródigo, Lucas 15, de 11 a 32. Então ela diz que tinha um homem que tinha 2 filhos, o mais moço, o mais velho. O mais moço se encheu, falou, olha, da situação, pai, me dá parte da minha herança que eu quero ir embora. O pai deu a parte dele da herança e ele foi embora. E gastou rapidinho tudo, dissipou todos os seus bens, viveu dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, ele passou por uma grande fome, aquela região passou por uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Aí um amigo dele, que lidava com porcos, falou, olha, vai guardar meus porcos. Ele foi, mas ele desejava ali comer das alfarrobas dos porcos. Alfarroba é o fruto da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí ele se arrependeu, caiu em si e falou, olha, os trabalhadores do meu pai, todos eles têm muito pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou embora, vou voltar para o meu pai. E maquinou ali um discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi embora. O pai, com certeza, todo dia ficava olhando a estrada, vendo se o filho voltava. E aquele dia ele olhou e avistou o filho lá longe. Reconheceu o filho. Foi correndo até ele, o abraçou, o beijou. E o filho quis falar do discurso que ele preparou. Olha, eu pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai falou, para. Chamou um dos servos, traz depressa a melhor roupa, põe um anel no dedo dele, põe sandália nos seus pés, mata o novilho cevado, o novilho gordo. Vamos comer, vamos nos alegrar e festejar, porque este filho meu estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Aí voltando, ele ouviu aquele barulho, a música, as danças, né? Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. O criado, fofoqueiro, né? Falou, olha, veio teu irmão e teu pai matou o novilho gordo. Eu não sei o que ele tinha com esse novilho gordo, acho que ele ia gostar muito dele. Aí o filho mais velho se indignou. Ele não queria entrar na festa. Aí o pai foi atrás dele para tentar conciliar a situação. E o filho diz, pai, há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para eu me alegrar com os meus amigos. Né? Esse teu filho, não é meu irmão não, esse teu filho desperdiçou os teus bens com meretrizes, né? Com luxúria, com bebedeira, e tu mandaste matar o novilho gordo, ou o novilho cevado. Aí o pai lhe respondeu, pai, respondendo para o filho, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Imagina, o filho mais moço pediu a parte dele da herança e foi embora. O que ficou de quem era? Do filho mais velho. Mas o pai diz assim, era preciso que a gente se alegrasse, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então o filho pródigo, que é o filho mais moço,
Ele, quando voltou para a casa do pai, ele pensou no meio perdão. Isso não existe, meio perdão, né? Ele achou que ia ficar como um dos trabalhadores. Ele ensaiou esse discurso. Mas o pai o recebeu, abraçou, beijou, colocou um anel no dedo, sandália nos pés, uma roupa nova, deu dignidade ao filho, festa, celebração. É assim que a gente precisa perdoar. Agora, 4 evidências da falta de perdão do filho mais velho. Primeiro, números, data, frequência, anotar os erros dos outros. O magoado sempre tem um apego com números. Pai, há tantos anos estou com você, isso não me deu nada. Nos vangloriamos também com os nossos acertos. Versículo 29, a mágoa faz nos apegarmos aos acertos para não perdoar. Pai, eu nunca transgredi uma ordem sua. Eu nunca faria isso com você. O magoado não se acha tão pecador. Imagina se isso acontecesse, seria como se Deus não tivesse nos perdoado tanto, só um pouquinho. Paulo já falava dos pecadores, eu sou o principal. Nenhuma ofensa feita a você chega aos pés das nossas ofensas para Deus. Somente Jesus Cristo na cruz pôde pagar pelos nossos pecados. Um outro item, o magoado vira um murmurador, um reclamão. Pai, nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Tudo era dele. Este é você, este sou eu. E somos herdeiros, co-herdeiros de Cristo Jesus e reclamamos de coisinhas, de um novilho gordo, de um cabrito, coisas pequenas. A mágoa embaça a nossa visão. A gente vê tudo distorcido por causa da mágoa, mas Jesus Cristo tem a visão perfeita. O que Deus vê quando olha para o seu ofensor, para quem o machuca, vê alguém que precisa ser perdoado. Pai, na cruz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Pede para Deus esses olhos com visão perfeita, com visão de perdão, de perdoar. Outro item, a mágoa gera divisão. O filho mais velho não quer entrar na festa, porque este seu filho, não é meu irmão, este seu filho, né, está lá. A falta de perdão encolhe o nosso mundo. Olha, não vou mais naquele restaurante porque o garçom me tratou muito mal. Não vou mais na minha tia lá porque nós brigamos, nos demos mal. Então não vou mais lá. Nosso mundo fica encolhido. Você não quer mais saber das pessoas. A mágoa nos tira da festa que Deus está patrocinando. É a festa da graça. Com a mágoa, você está fora da festa. Sabe por quê? Para entrar nessa festa de Deus tem um ingresso. Esse ingresso chama-se perdão. Se você não perdoa, se você não tem o perdão, você não entra na festa. Como perdoar? Crie um ambiente para o perdão. Fale a verdade para as pessoas, isso é essencial. Todos vamos errar em algum momento, mas para o perdão nós precisamos de um ambiente favorável. Não pequeis, mas se pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo, junto ao Pai. Facilite o perdão, não torture ninguém. O Pai colocou um anel, sandália, uma túnica, deu uma festa. Perdoar é devolver à pessoa que você perdoou a posição inicial que ela tinha. Nunca rebaixe ninguém, nunca escravize. Não estou falando aqui de crimes, tá? Você pode até perdoar um criminoso, mas ele vai ter que pagar pelo que fez a justiça dos homens. Não se esqueça do Evangelho. Quem perdoa não se esquece do Evangelho. Traga à memória o quanto você foi perdoado para poder perdoar. Não perdoar é andar algemado com o seu ofensor, por onde você for. Vai dormir, está algemado com uma pessoa que te magoou, ou que você magoou. Vai andar, está algemado com aquela pessoa. Vai para o trabalho, está algemado com aquela pessoa. Quando alguém não perdoa, fica preso numa prisão emocional, acorrentado a quem foi ofendido ou foi o ofensor. Dá lugar aos verdugos, aos torturadores, ao inimigo. Cria-se uma raiz de amargura. O perdão é um ato de misericórdia e liberta quem o pratica.
Perdoar é um ato de fé. Nunca descarte as pessoas, nunca descarte. Devemos sempre construir pontes, restaure relacionamentos e não destrua relacionamentos. No versículo 5 de Lucas 17, a palavra diz, aumenta-nos a fé. Os discípulos estavam pedindo para o Senhor, olha, não consigo perdoar 7 vezes no mesmo dia. O perdão é transcendente. Ou o Senhor nos dá esta capacidade, ou a gente não consegue perdoar. Ninguém de nós tem esse poder de perdoar 7 vezes no mesmo dia, mas Jesus tem e pode nos capacitar. Algumas desculpas para não pedir perdão. Diz assim, não vou perdoar porque ninguém é perfeito. Errar é humano. Por isso mesmo, se eu erro, eu preciso pedir perdão. Por errar é que eu preciso pedir perdão. Olha, a ofensa foi tão pequena. Sim, mas os grandes problemas são formados de pequenos problemas não resolvidos. Faz muito tempo, agora não precisa mais não do perdão, já passou. O tempo não cura as raízes de amargura, as memórias amargas. Ainda, a outra pessoa estava mais errada do que eu. Não se preocupe com outra pessoa, você é que precisa ser tratado, não a outra pessoa. A outra pessoa é problema de Deus. Tome iniciativa para resolver o problema. Sim, eu estava errado, mas você também estava errado. Isso gera confusão, não reconciliação. A pessoa não vai entender. Claro que vai. Precisamos ser humildes, estar quebrantados para chegar na outra pessoa. E se envolver dinheiro? Dinheiro eu não tenho agora. Perdão implica restituição. Arrependimento verdadeiro resulta em devolução. Exemplo, Zaqueu. Zaqueu restituiu mais do que ele devia. Olha, a pessoa envolvida até já mudou de cidade. Lá atrás, comunique-se com ela. Telefonema, redes sociais, carta, e-mail. Procure a pessoa. Não devemos falar, desculpe qualquer coisa aí, tá? Isso é genérico demais. Desculpe qualquer coisa, genérico demais. Desculpe, foi sem querer. Falso pedido de perdão. Eu estava errado, mas você estava mais errado do que eu. Perdão não é acusar a outra pessoa. Se eu estava errado, então significa que eu não estava. Se eu estava errado, você me perdoe. Não envolva outras pessoas. Vá direto à pessoa em questão. Não arrume outros problemas com outras pessoas. Não se justifique. Perdão é um ato de misericórdia e não de justiça. No perdão, ganha quem perde, perde quem ganha. Quem fica com a razão, perde. Quem perde a razão, ganha. Trate desse assunto no seu coração. Não deixe para amanhã. Resolva isso hoje. Se você disser que não precisa disso, não precisa de perdão, a gente vai duvidar da sua salvação. Crente precisa exercer perdão. Peça a Deus que traga à sua memória tudo o que precisa ser tratado, curado. Peça pela bênção de Deus. O Senhor vai limpar o seu coração. Tanto o liberar como o receber perdão exige uma mudança interna. Exige um arrependimento. Sem arrependimento não tem como perdoar, ser perdoado. Tem que haver um arrependimento. Remova toda mágoa, toda raiz de amargura que estiver no seu coração, para você entrar na festa. Exerça a misericórdia. Assim como fomos perdoados pelo Senhor e muito perdoados pelo Senhor, uma dívida impagável, sejamos também canais de perdão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, está escrito aqui inscrever-se. Se você gostou, dá o seu like. Isso permite que mais pessoas, pelo algoritmo do YouTube, tenham a condição de ver essa mensagem. Para mais pessoas ela pode ser passada, então. Que a nossa semana seja abençoada. Que o nosso coração seja livre de qualquer amargura, de qualquer rancor, de qualquer mágoa, que possamos liberar o perdão, como o Senhor liberou um perdão para a nossa dívida incalculável. Que sejamos abençoados, que os nossos entes queridos, que a nossa família, os nossos amigos e as pessoas por quem a gente passe, sejam abençoados. Amém.